Em um mercado tão consolidado como esse de picapes, parece uma piada a gente trazer uma concorrente chinesa. Mas, na verdade, foi o que a GWM fez. E piada viraram suas concorrentes. Afinal, essa caminhonete aqui ela entrega o dobro, custando metade. Ela é bem tecnológica, bem robusta e tá caindo no gosto do brasileiro. Pode ser sua por pouco mais de R$200 mil na versão de entrada e pode chegar a quase 250 nessa versão mais completa. Te falo todos os detalhes dessa caminhonete agora nesse vídeo, então se você quer saber tudo sobre ela, fica aqui até o final. Não deixe de dar aquele like e também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado. Bora lá! Essa caminhonete, desde que foi lançada, atraiu o gosto de muita gente, afinal é uma caminhonete que ela é bem parruda, tem um porte bem grande, inclusive até maior mesmo do que as caminhonetes médias que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, por um preço muito mais acessível do que você pode imaginar. Ela custa basicamente o que custa uma Rampage em uma versão de entrada, ou então uma Toro na versão mais completa, só que ela é mais completa ainda do que essas e também maior, mais parruda e serve para muitas utilidades que talvez essas outras que eu acabei de falar não sirvam. Talvez por um uso mais pesado num dia a dia de fazenda, coisa do tipo, menos para o uso urbano como elas são feitas, uma Toro, uma Rampage, ou até mesmo, por exemplo, uma estrada ou caminhonetes mais simples. Aqui nessa aqui a gente vê faróis full LED, tanto farol baixo, farol alto, DRL e seta, inclusive a seta é daquele estilo dinâmico. A mancada fica pela parte aqui de baixo do farol de neblina, que infelizmente ele é halógeno, tá? E aqui a gente tem sensores na dianteira, também tem câmera 360, um sistema muito bom de câmeras inclusive. E esse P, na verdade isso aqui é um P, né? Se você não está enxergando um P, mas é um P, é de Power. Power é o nome da marca, tá? GWM é o grupo, é mais ou menos como se fosse Stellantis, que tem Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, tal, ou General Motors, que tem própria Chevrolet, tem Cadillac, tem outras marcas, enfim, GWM é o grupo, Power é a marca, tá? Aqui no Brasil eles trazem GWM estampado lá na traseira, eles tratam como GWM, mas a marca de fato é Power. Então aqui tem esse logo que eu acho bem bacana, no volante inclusive ele é bem diferente, vocês já vão ver daqui a pouquinho. Um cinza escurecido, bastante cromado, uma grade bem grande, né? O tamanho da minha mão aqui do lado. É um carro com uma frente bem grandona. E aqui esses apliques que ficam em volta da caixa de roda, que dão uma sensação mais gordinha pro carro, né? Mais parrudinha. E rodas de 19 polegadas aqui com pneu Continental Cross Contact, que eu acho que poderia talvez ter, ou pelo menos como opcional, caso você queira, um pneu um pouco mais parrudão pro off-road, né? Esse pneu ele é muito bom, não dá pra falar que ele não é bom, ele é excelente. Só que é um pneu muito mais de cidade. E aí o cara que talvez queira comprar uma caminhonete dessa 4x4 e tudo mais, ele não queira exatamente um pneu de cidade, né? Esse pneu talvez seja mais um pneu para uma Toro, para uma Rampage, para uma caminhonete um pouco mais nesse estilinho assim, do que de fato uma caminhonetona grande dessa parrudona. Mas isso é fácil de resolver também, é só você trocar depois. A roda bem bonita, diamantada aqui, então a gente tem esse cinza escurecido com esse prata, que eu acho que fica bem bacana. Alguns apliques aqui na lateral, aqui embaixo de novo a câmera do sistema 360. Um retrovisor muito bom, com repetidor. Também tem aqui o assistente de ponto cego, tá? Então ajuda bastante. Do outro lado ali a gente tem. E aí ele fica apitando um pouquinho às vezes, você consegue desligar isso na multimídia. Uma coisa legal é que quando nesse carro você desliga algumas configurações, ele não torna a ligar de novo toda vez que você liga e anda com o carro, tá? Ele tem uma memória, então se desliga uma vez, ele vai estar sempre desligado. Isso é muito bom, inclusive, principalmente quando a gente pensa nos compradores dessa caminhonete aqui, né? Afinal, são pessoas um pouco mais conservadoras, um pouco mais tradicionais, que talvez não curtam tanto essas tecnologias diferentes. Esse carro tem pacote de ADAS nível 2 completo, então corrige a faixa, tem assistente de alerta cruzado, de lê pedestre, lê carro, lê moto, bem interessante. Aqui a gente tem um botãozinho para você trancar, não tá trancando agora porque o carro tá acionado, tá? Ele tá ligado. Então, ligado não, né? Tá com o modo acessório ligado. Se tivesse ligado, a gente estaria ouvindo o barulho do motor, que inclusive também, já adiantando, é uma das coisas que fazem com que essa caminhonete aqui ela performe bem aqui no Brasil. Afinal, a gente está falando de uma caminhonete a diesel. Mesmo sendo uma marca que a gente está acostumado a ver modelos híbridos, essa caminhonete aqui ela é só a diesel. E isso, com certeza, é um dos fatores que vai ajudar a alavancar as vendas. Uma coisa legal é que vários carros chineses, você consegue abrir ou trancar só apertando o botão, mas esse aqui não. Esse aqui para você trancar, você aperta o botão, mas para você abrir você coloca a mão na maçaneta, igual é a maioria dos carros, o que é bem melhor do que toda hora ficar apertando o botãozinho, tá? Para fechar tudo bem, mas para abrir é bom que você coloque a mão na maçaneta.
Isso é um ponto bem interessante. Aqui também a gente tem esse estribo bem bacana aqui. Eu gosto desse recorte, olha como fica bonito esse recorte para dentro. Fica bem interessante. Bom também para você colocar o pé ali. É um estribo bem parrudão, bem bacana. Já dando uma adiantada aqui também, ó. Banco elétrico para o passageiro também. E aqui um tanque de 78 litros. Diesel Sol S10, claro. Uma suspensão, a receitinha mais padrão que a gente tem aqui. Bem simplificada, vamos dizer. Bom para você usar no dia a dia sem ter manutenções muito grandes. Aqui a gente tem essa lanterna totalmente em LED, tá? Que isso aqui é sensacional. Pode parecer que não é grandes coisas, mas praticamente nenhuma caminhonete média tem lanterna full LED aqui na parte de trás. Sempre tem alguma coisa loja, né? E essa aqui não, essa aqui é tudo em LED, tá bem bacana mesmo. Aqui a inscrição 4x4, Power. E aqui, como eu disse, na estamparia eles colocam um GWM, tá? Lá fora isso não tem. Lá fora a GWM ela não aparece como aparece aqui no Brasil, nos carros, né, nas inscrições. Mas eu acho que fica bem bonito. É uma traseira que me agrada. Aqui a gente tem a abertura da caçamba, olha só, ela desce suavemente. Por que todas não tem isso, né? E tem esse protetor de caçamba bem rugoso, inclusive. Isso é bom para não ficar arranhando demais aqui. As coisas não ficam passeando. Aqui na parte de trás elas ficam um pouco mais bem presas. O que eu realmente acho mancada é que nessa versão Exclusive, que é a mais completa de todas, inclusive, ó, mostrando, isso aqui é muito leve, cara. Ó, eu vou levantar com o dedinho, tá? Não tô exagerando. Ó. Levantei com o dedinho, tá bom, minha mão deu uma tremida. Você vai falar, ah, Bruno, mas é pesado. Não é, cara, não é. Aqui não tem capota marítima de série, né? Eu acho que essa talvez seja a maior mancada. Na versão de entrada, Trail, tudo bem, não tem muito problema. Mas essa versão mais completa que poderia ter, né? Tem outras caminhonetes mais simples que já vem de série. Tem estrada que vem com capota de série. Eu acho que seria bacana se tivesse. Faltou um Santo Antônio aqui na versão mais completa também, né? Na versão de entrada, beleza. Mas na mais completa poderia ter. Que custasse 10 mil reais, 100 mil reais a mais, não. 10 mil reais a mais, estaria valendo. Se em vez de 240 ela custasse 250, eu acho que seria bacana. Que se falasse, que o custo disso tudo daqui é 10 mil, então vende 10 mil mais caro, né? Mas legal, de qualquer forma, isso você pode colocar depois, não é nada que você não possa resolver. Inclusive, acabei de falar aqui o preço dela, 240 mil reais. E aí, o que vocês acham por 240 mil reais? Vocês acham que é uma boa opção? Cara, eu acho, viu? Eu acho mesmo que é uma baita opção. Aqui na parte de dentro tem um esquema bem legal, que você consegue, por exemplo, deitar aqui o banco, então você consegue rebater. Se você quiser levar alguma coisa aqui, ou enfim, aproveitar esse espaço em cima do banco, você pode, para não sujar o banco, coisa do tipo. Mas o mais inteligente mesmo é que você nem precisa achar a alavanca nem nada aqui. É só você pegar em qualquer parte do banco e levantar ele. Olha só, ele fica preso aqui e olha o espaço que você tem aqui, cara. Aqui você tem algumas coisas de apoio, né, na parte de troca de roda. E aqui você tem um espaço gigantesco. Inclusive, ó, tô até entrando aqui. Ó, isso aqui me lembra muito o que é o Magic City, lá da Honda, que é muito inteligente. É um sistema extremamente inteligente, interessante, principalmente para você que não quer ficar levando muitas coisas ali na caçamba. Você prefere levar aqui na parte de dentro. E para soltar é muito simples, basta puxar aqui essa alça. Opa, tem que puxar, ela vai descer aqui, ó, com uma mão. Às vezes é um pouco ruim. Aí, feito. Pode fazer isso tanto desses dois bancos aqui, ou só aquele. Então ele ainda é bipartido. Melhor ainda do que se levantasse tudo. Bem legal mesmo, tá? Então, vou colocar essas coisas aqui para te mostrar um pouquinho mais de como que é o espaço interno dessa caminhonete, que também é outra coisa que me impressionou. Já que para uma caminhonete, normalmente a gente não tem um espaço tão grande assim. E aqui, olha só, o espaço que a gente tem. O banco da frente está ajustado para mim. Sobra um palmo aberto aqui. Lembrando que eu tenho 1,78 m de altura. Consigo até ficar aqui, ó, de pernas cruzadas. Bem interessante, tá? Tem um tapetinho inteiriço aqui. Um tapetão, na verdade, né? Não um tapetinho. Aqui um apoio para você colocar seu celular. Duas saídas USB do tipo A. Acho que poderia ser pelo menos uma do tipo C. Igual a L na frente. E saída de ar-condicionado aqui para a parte de trás. Que é bem legal também. Então quem vem atrás fica muito confortável. A gente não tem aquele problema de ficar reto, igual tem em outras caminhonetes, né? Que você fica mais virado aqui para frente. Aqui eu fico muito confortável. E você vai ficar mais confortável ainda, assim como eu, se estiver usando camisetas Minimal Club. Essas camisetas aqui são extremamente confortáveis, têm um bom caimento e também são feitas em algodão egípcio. Isso significa que elas não vão desbotar, não vão alargar,
nem encolher com as lavagens e vão durar muito tempo no seu guarda-roupa. Tenho certeza que se o seu guarda-roupa pudesse falar com você, ele pediria para você colocar roupas da Minimal Club, assim como eu estou aqui agora, não só a camiseta, mas também essa calça jeans sensacional, que é muito confortável e excelente para o seu dia a dia. Então já clica agora aqui embaixo no link da descrição ou clica no nosso QR Code para garantir 22% de desconto e andar assim, igual eu, de Minimal Club, um precinho super especial usando o cupom ao volante. E o acabamento aqui também é bom, né? Aqui em cima na parte do plástico a gente não tem nenhum material macio, mas a gente tem aqui nessa parte onde a gente apoia o braço e também na parte lateral, o vidro elétrico, um toque, ele abre bastante como vocês viram. Aqui também tem PQP para você poder entrar, tem PQP aqui em cima, tem airbag, 6 airbags no total, né? Então além dos duplos lá na frente também tem 2 aqui de cortina e aqui o lateral, coisa que também é exclusiva dessa versão mais completa. Na versão Trail tem só 4, não tem os 6. Eu não mostrei, mas aqui ó, também tem apoio de braço, tá? Não tem porta-copos, o que é engraçado, mas tem o apoio de braço, isso é bem interessante. Aqui na parte da frente, cara, a gente tem um material muito melhor aqui na parte de cima da porta. Com certeza essa é uma das coisas que mais chama a atenção nessa caminhonete. Afinal, basicamente nenhuma dessas tem um nível de acabamento tão bom quanto a gente tem nessa aqui. Então o visual é bem bacana, como eu disse aqui o volante, olha como ele é diferente. Ele parece que não tem um logo, mas na verdade o logo é o próprio miolo, né? Vocês estão vendo que aqui é aquele P de Power. Então, bem legal, bem interessante. É estranho que aqui no meio não tem nada, parece que aqui talvez seria o P do Power, mas não, eles fizeram um miolo inteiro. Eu achei legal. Eu de início, quando eu vi pela primeira vez, eu não gostei não, mas depois que eu entendi o sentido, falei, caramba, muito criativo, muito legal mesmo. Então, cara, voltando a falar aqui do acabamento, material macio em toda a parte de cima aqui da porta, também nessa aqui, também nessa aqui. Aqui, ó, é tudo costurado em couro, então toda essa região aqui, tem uns detalhes muito bem feitos, bem pensados aqui, inclusive fica iluminado de noite. Até aqui, ó, até aqui é revestido em couro, tá? Tudo aqui macio. Cara, para não dizer, até aqui, ó, esse pedacinho minúsculo aqui é em couro, tá? Isso aqui é emborrachado. Então assim, o acabamento é muito especial. Já aproveitando aqui também, ó, 2 porta-copos, um mais profundo, cabe perfeitamente minha garrafa Stanley aqui, poucos carros cabem. E aqui um menorzinho para você colocar talvez uma latinha. Você consegue também mexer aqui nesse emborrachado, aqui é tudo emborrachado. E se você não quiser os porta-copos, você consegue fechar aqui e aí você vai ter uma gavetinha. Aqui você tem acesso a um porta-objetos, que ele é refrigerado, você consegue ligar ou desligar aqui, né? Você abre ou fecha ali a saída de ar. Isso é muito legal também. Inclusive aqui também tem uma presilha, você consegue travar alguma coisinha aqui, deixar bem escondido. E aqui o console, ele é bem alto, bem largo, muito amplo, com modos de condução, que basicamente é o 4x4, 4x4 reduzido ou 4x2. Aqui a gente tem freio de estacionamento no botão. Aqui são tomadas que na verdade são acessórios para você colocar no carro. Auto hold, bloqueio de diferencial e aqui câmeras 360 e também sensor de estacionamento. Aqui a gente consegue deixar transparente a imagem, pode ter a visão auxiliar das rodas da frente, que é da frente ou de trás, isso ajuda bastante na hora de estacionar. Visão inteligente, aqui assim, ó, você consegue ter um ângulo do percurso que você está fazendo, né, na hora de dar reta, se você vai encaixar na vaga ou não. E aqui você tem, ó, uma câmera de fato 360, você tem aqui o carro desenhado e você consegue ver diversos ângulos. Isso é bem interessante, tá? Então, aqui uma caminhonete bem completa em relação à multimídia. A gente também tem aqui Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tá? Ou com fio também, se você preferir. Tem aqui embaixo o fiozinho para você colocar. Você consegue configurar várias coisas do carro, iluminação, condução. E como eu disse, o bacana é que se você desligar, tá? Você consegue manter desligado depois. Ele salva, né, sua última configuração. Você não precisa toda vez que entrar no carro ficar ligando, desligando as coisas. Isso é bem interessante. Tem aqui o modo de assistência e direção, tá? Então a gente também tem aqui parte de estacionamento, tá? Ele tem estacionamento aqui com sensores, tem essa visão panorâmica, como eu disse, como eu já mostrei. Assistência de direção,
Então dá pra fazer isso com o motor ligado. Vamos ligar aqui o motor? Você vai ver algumas coisas. Aqui, ó, aí sim. Então aqui estão todas usadas, tá? Você consegue desligar algumas coisas, consegue ligar outras. Isso é interessante. Tem bastante coisa aqui para mexer, tá? Bem bacana, tá? Então é isso. Aqui carregador sem fio. Modos do ar-condicionado, você pode mexer pela tela também. Inclusive vocês estão vendo que aqui, ó, é tudo bem rápido, tá? Não enrola, não trava. Funciona muito bem. Então, você mexer aqui no ar-condicionado são 2 zonas. Você pode colocar no sink. Aqui você mexe no resfriamento dos bancos. Então são 3 níveis de resfriamento e 3 níveis de aquecimento. 1, 2, 3. Os dois lados, tá? O passageiro também tem. Aqui os modos de ventilação. Então, bem completinho, tá? Bem completinho mesmo. Aqui você pode ativar automaticamente o ar-condicionado para ligar toda vez que você ligar o carro. Então, ele sempre vai ligar o ar-condicionado quando você ligar o carro. Bacana isso também. E aqui o menu inicial. Bonito, né? Aqui a gente tem esse cluster também, que tem algumas funções bacanas. Como, por exemplo, ali alguns trips. Olha quanto ele está fazendo até agora, 12.2 no geral. Bem econômico. Tem aqui monitoramento de pressão dos pneus, nível de arla. E aqui a gente tem algumas informações quando tiver, como por exemplo, próximo de revisão, coisas do tipo assim, de manutenção. Parte de smartphone, não tem nada conectado, então não vai aparecer. E aí aqui embaixo a gente tem marcador de combustível. Também tem ali o odômetro total. Aqui o modo da tração, então agora está 2H, porque está no 4x2. Se eu girar aqui, ó, 4x4 e 4x4 reduzido. Lembrando que eu tenho que fazer isso parado com o carro em P, tá? E o freio de mão puxado. Então é isso aí. Bacana. Aqui a gente também tem ajuste de altura e profundidade do volante. Também tem farol automático. E o farol automático, farol de neblina ali, halógena, como vocês viram. Tem também sensor de chuva. E aqui a gente tem o piloto automático adaptativo. Ele não fica no volante, ele fica nessa abinha aqui, que é fácil de usar, tá? Bem tranquilo. Colocou pra cá, tá funcionando, aí você aumenta aqui a velocidade, quer cancelar, coloca pra trás. Acabou, só isso. Aqui a gente tem alguns controles, como por exemplo, altura do farol, desligar controle de tração e estabilidade, e ali também a gente tem o DPF, né, que é para regenerar, o DPF, que é parte de emissões. E aí aqui a gente tem também retrovisores, você consegue rebater, ele fica aqui, não aqui. E aqui ficam os vidros, né, que são todos elétricos, um toque só. Trava do carro aqui. E eu falei do alerta de ponto cego, ele fica aqui, ó. Não fica no retrovisor, né? Eu mostrei aquela hora aqui no retrovisor, mas na verdade ele fica aqui. E é bem melhor, inclusive. Porque às vezes está batendo sol, alguma coisa assim, aquele laranjinha ele fica muito escondido. Que nem, por exemplo, aquela casa amarela, esse laranjinha ficaria muito escondido. Aqui dentro você sempre enxerga de forma melhor. Então aqui no Twitter do sistema de som, o sistema de som também não é muito bacana não, ele não é ruim em qualidade, mas ele é um pouco sem sal, tá? Ele falta um pouco de grave, ele falta uma potência, assim, ele não é muito potente, ele é um pouco mais sutil. Mas não é ruim não, dá pra ouvir uma musiquinha bacana. Aqui eu gostei também, ó, que ele tem essa borrachinha, você consegue tirar para limpar, isso é sempre interessante. Tomadinha 12 volts, aqui embaixo não tem nada, tá? É fechado. E o botão para desligar ou ligar o carro. Retrovisor fotocromático, iluminação aqui em LED. Aí, ó. Em LED, bonito, né? E aqui, infelizmente, não tem iluminação. É apenas o espelhinho, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Tem porta-óculos aqui para o motorista também, que é bem interessante. Tem esse PQP. E, no geral, é uma caminhonete que me agradou bastante. Tá? Me agradou bastante. Agora eu quero levar vocês para dar um rolê, pra gente falar um pouquinho mais na prática como foi passar uma semana de Power P30 e se vale a pena gastar esses 240 mil reais nessa caminhonetona aqui, que eu acho que pode desbancar muito dos seus concorrentes, tá? Eles não vieram para brincar não. Realmente tem qualidade, tem preço e, bom, só não tem a tradição da marca, que é uma coisa que eu sei que as pessoas que compram esse tipo de carro prezam bastante. Mas é uma marca que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil, já é muito grande lá fora. E entre essas chinesas novas que a gente conhece, novas que eu falo talvez dos últimos 3, 4 anos,
Essa aqui é uma das que são mais pé no chão, é uma das que mais entendem do mercado brasileiro, são as que trazem os produtos que mais fazem sentido aqui pra gente e não ficam lançando 30 modelos de carros diferentes para todos os estilos, gostos, tipos, meio bagunçados num line-up um pouco torto ali, né? Esse aqui tem um line-up bem certinho, a GWM foca um pouco mais ainda num público premium, tanto que eles focam nesses carros um pouco mais caros do que dos carros de entrada, como algumas outras. Isso não é um demérito para nenhuma outra, tá? Tô falando de uma característica, não tô falando nem bem nem mal de nenhuma marca aqui, tá? Que fique bem claro, que eu sei que vocês estão pensando em coisa do tipo. Mas fica aqui um elogio para a GWM, que está tendo uma excelente operação aqui no Brasil, está conseguindo fazer esses carros vingarem, e é muito difícil, tá? Eles estão fazendo coisas que muita gente não conseguiu fazer em anos e anos. Como, por exemplo, com o Raval H9, está vendendo super bem, chega a vender até mais do que a SW4 em alguns estados. E, cara, todo mundo já tentou fazer isso, ninguém conseguiu. Eles estão conseguindo. Então eu acredito que essa caminhonete aqui seja um baita produto para você confiar e colocar na sua garagem, porque eles estão expandindo a rede de concessionários, então você vai ter todo o apoio em relação à manutenção, peças, revenda, enfim, tudo está caminhando para ser um excelente produto, não só como caminhonete, como eu estou te contando agora, mas também no ambiente todo do mercado, né, reposição, tudo mais, como eu acabei de dizer. Então é isso aí, bora dar um rolê. É isso aí, galera, aqui estamos a bordo da nova GWM Power P30, essa caminhonete aqui na versão Exclusive, que é a mais completa de todas e que sinceramente me surpreendeu, tá? Eu vou ser bem sincero, quando eu peguei essa caminhonete ou quando eu marquei ela, eu tinha a impressão de que seria uma caminhonete justa, bacana, né? Muita gente está elogiando, mas eu achei que não ia passar muito disso, eu achei que ela ia ser uma caminhonete digna. E no final das contas, cara, ela me impressionou, tá? Ela me impressionou, porque eu acho que poucos carros hoje em dia a gente tem essa sensação de que vale a pena. Poucos, principalmente quando o carro é mais caro, né? Carros mais caros tendem a dar uma impressão de que valem menos, a não ser que sejam carros realmente de luxo, coisa do tipo, que aí é óbvio, você vai ver valor naquele produto, porque ele é um valor, é um produto, é um carro normalmente muito completo, muito caro, tal, muito chique, coisa do tipo. Só que, cara, sabe o que eu tô falando aqui? Tá apitando pra todo lado, né? Mas, cara, só porque ela é uma caminhonete mais barata não significa que ela seja necessariamente uma caminhonete ruim, tá? Muito pelo contrário. É uma caminhonete muito bacana, que traz basicamente tudo que você tem e que você precisa em caminhonetes mais caras, só que nessa aqui, que é mais básica. E mais básica no quê? No preço, basicamente. Porque a impressão que eu tenho aqui visual é que ela é de uma caminhonete superior e mais nova do que a maioria das caminhonetes que a gente tem por aí nos dias de hoje. Digo S10, Ranger, coisa do tipo. E aí, assim, por fora, eu acho que ela tem sim uma leve impressão de ser uma caminhonete um pouquinho mais, não vou dizer antiga, assim, mas talvez não tão atual. Mas isso é uma questão de gosto, né? Eu também não acho que ela tem cara de que já passou nem nada. Eu acho ela bonita, eu gosto, né? Eu acho que ela tem um design que chama atenção, sim. É um design que as pessoas gostam, estão gostando, né? Essa caminhonete tá vendendo bem. E por dentro aqui ela é bem mais legal do que a maioria, tá? Então quando a gente compara com essas caminhonetes médias tradicionais que a gente vê no mercado hoje em dia, com essa aqui, cara, essa aqui ela se sobressai bastante, tá? Bastante mesmo. E aí, cara, quando a gente pensa que a gente tem muito a ser oferecido por um preço menor, isso cativa bastante a gente. Então é uma caminhonete que tem um banco bem confortável, ele é elétrico, tem um acabamento muito bom, um pacote de equipamentos muito bom, tá? Então a gente tem aqui freio de estacionamento no botão, com auto hold, isso não tem na maioria delas. Os modos de condução são basicamente os modos de 4x4 ou 4x4 reduzido, não tem eco, sport, coisa do tipo, mas ela sempre anda já de uma forma bacana. Eu acho que eles conseguiram equilibrar bem um meio termo ali entre uma caminhonete que vai focar no consumo e ao mesmo tempo também não vai te decepcionar no desempenho. Também tem aqui câmera 360, não são todas que tem, retrovisor fotocromático, uma multimídia gigantesca, tem várias funções, um painel digital
Tem ACC, né, o ADAS completo, no nível 2. O ACC, inclusive, ele funciona muito bem e é muito fácil de usar. Não é no volante, como vocês viram, mas ele é muito suave, é muito tranquilo de ser usado, um fácil acionamento. E a posição de dirigir, no geral, o conforto que a caminhonete me traz é muito legal. O que eu acho, e aí tudo bem, depende muito também de situação para situação, é que em terrenos um pouco mais planos, ela é mais confortável do que em terrenos um pouco mais acidentados. Ela é uma caminhonete que sim, tem uma suspensão um pouco mais rígida do que outras. Isso pode ser um benefício para alguns, quanto pode não ser para outros. Depende do que você quer. Se tratando de um carro chinês, cara, me impressiona. Porque normalmente esses carros são mais moles, tudo mais. A GWM é uma das que mais acertam ali em suspensão, tudo mais. Tem essa tropicalização, mas é uma caminhonete muito próxima do que a gente encontra no nosso mercado hoje, mercado brasileiro. É uma caminhonete bem brasileira, eu poderia dizer. Essa caminhonete que ela é muito mais brasileira do que ela é chinesa, né? E isso é até engraçado, tá? Porque eles acertaram muito bem no jeito de, vamos dizer assim, de tropicalizar, montar, e acertar no produto que eles escolheram para lançar aqui no Brasil. E isso tudo, né, acelera as vendas, ajuda bastante a fazer o produto dar certo. E eu falo que depende muito do terreno, mas também depende de um outro fator, que é a calibragem dos pneus, né? Então, claro, se você colocar uma calibragem mais baixa, ela vai ficar mais confortável, né? Uma calibragem mais alta vai ficar mais desconfortável. Eu tô aqui na calibragem que veio desde que eu peguei o carro, que é 34 PSI. Se eu tivesse com talvez 29, 30 ali, pode ser que ela ficasse mais confortável. Eu prefiro não mexer. Afinal, a gente vai testar do jeito que o carro foi entregue. E eu acho que justamente tem que testar nessas situações um pouco mais, como que eu posso dizer, não são extremas, né? Mas em situações que muitas vezes as pessoas vão passar, né, maiores buracos, e o pneu com um pouco mais de pressão também ajuda a ter menos desgaste do pneu, ajuda a melhorar o consumo de combustível. Em troca você vai ter só talvez uma caminhonete um pouquinho mais firminha. Mas independente de calibragem, isso é uma coisa mínima, tá? Eu tô falando disso, mas no final das contas assim, vai mudar num pelinho, não faz tanta diferença assim. Mas a suspensão dela é mais rígida mesmo, e isso é bom, é bacana. Uma suspensão completamente parruda e simples, mas isso é bom, na verdade, né? É bom ser simples, é pra ser simples mesmo, porque é uma caminhonete que provavelmente nunca vai te dar dor de cabeça. Não vai dar problema, não vai dar estresse, e ainda assim vai te trazer confiabilidade, conforto, segurança. Aqui tem 6 airbags nessa versão mais completa. Então, cara, é uma caminhonete que me agradou bastante. Assim que eu peguei o carro, eu lembro da primeira impressão que eu tive, da primeira volta que eu dei, e eu fiquei tipo, bacana, né? Mas preciso conhecer mais ainda, preciso andar mais. E aí que tá a importância de você testar o carro de fato, né? Deixa eu acender uma luz aqui, ver se melhora. Não sei se melhora vocês me enxergarem assim. Essa luz ela é mais indicada aqui assim, né? Ela é mais focada aqui na parte de baixo, no meu rosto. Mas enfim, cara, essa caminhonete aqui, assim que eu peguei, eu falei, preciso conhecer mais. E a importância de conhecer mais por um período mais prolongado é justamente que você tem percepções e sensações que às vezes em pouco tempo você não tem. Então, às vezes num test drive você nem goste tanto dessa caminhonete quanto você gostaria se você ficasse com o carro por mais tempo. Eu ficando uma semana, e eu tô gravando esse vídeo exatamente agora, indo devolver ela. Eu tô a literalmente 14 minutos lá da GWM. Eu posso dizer com tranquila certeza do que eu tô falando, de que é uma caminhonete que quando você convive no dia a dia, testa, usa, abusa, é uma caminhonete muito legal, tá? Se a gente pensar pelo preço que ela custa, esses 240 mil reais, cara, isso aqui se torna imbatível, tá? Imbatível. Tem outras caminhonetes que talvez vão te apelar mais pelo visual, talvez outras vão te apelar mais pelo status, enfim, cada um tem seu motivo de compra. Mas eu acho que se a gente for ser racional aqui, esquece tradicionalismo de marca, esquece tudo. Vamos ser racionais. Custo-benefício, eu acho que esse aqui é imbatível. Mesmo que você me diga, Bruno, mas ela só tem 184 cavalos, ela é fraca, mas cara, por 240 mil reais
eu acho que é super digno, tá? É super válido, eu acho que é super honesto o valor quando a gente compara com desempenho, coisa do tipo. Não é um desempenho ruim, tá? Em números pode parecer, só que quando você anda na caminhonete, você sente ela, você vê que no fundo mesmo nem parece que ela tem só esse 184, parece que tem mais. Então assim, isso tudo, quando você soma na conta total, me traz uma percepção de que eu tô andando num carro muito mais caro. Por exemplo, eu tô na frente de um Song Plus aqui. Pô, esse Song Plus parece que custa muito menos do que esse aqui. Na verdade ele custa mais. Vários outros carros que você vê na rua passam uma percepção de valor menor do que passa essa caminhonete. Entende? Ainda se ela custasse 340, né? Mas cara, 240, não tô falando que isso é barato, né? A gente sabe que a realidade do brasileiro é muito distante de uns para outros. Mas pro mercado e para pessoas que têm dinheiro para comprar uma caminhonete dessa, cara, 240 mil reais é um preço muito acessível. E eu sei, o cara que compra uma caminhonete dessa não necessariamente ele quer preço, né? É um mercado muito tradicional, né? Desde o começo do vídeo eu falei isso, a introdução inclusive foi sobre isso. Que é um mercado tão consolidado já, tão fechadinho, tradicional. É difícil encaixar um produto novo ali, um produto diferente que não seja uma Hilux, que não seja uma Ranger. Mas a GWM conseguiu, tá conseguindo, né? E aí eu acho que é muito da hora, é muito legal você parar pra ver que hoje a gente consegue colocar uma caminhonete diesel. Também foi uma sacada deles, né? Eles não colocaram nenhuma eletrificação aqui, eu acho que isso contribui muito com uma imagem boa do produto. Mas cara, se eles colocaram uma caminhonete diesel aqui com um preço, assim, arregaçador, eles no final não estão só vendendo esse carro pelo preço, eles também estão vendendo esse carro porque as pessoas estão confiando na marca, estão confiando no produto. Eles veem esse carro como um bom carro, não só porque é um carro barato, tá entendendo? Então no final das contas acaba sendo um combo de surpresas muito grande, né? Pelo menos eu fico surpreso, porque eu não tenho tanto tempo assim de experiência, né, na imprensa automotiva. São só 5 anos. 5 anos não é muita coisa. Claro, é o suficiente para eu ter autoridade em algumas coisas que eu falo, mas ainda é pouco, né? Tem gente que tá 20, 30 anos. Essas pessoas, elas viram de tudo. De tudo. Mas eu te garanto que elas não viram o que elas estão vendo nos últimos anos. Esses últimos 3, 4 anos virou uma chavinha ali que, cara, é muito louco, né? Com certeza já viram coisas diferentes do passado, como por exemplo a Hyundai, quando chegou no Brasil, não era uma marca bem vista, né? Os carros coreanos, eles não eram bem vistos e hoje eles são como se fossem os japoneses, né? Eles são excelentes no que eles fazem. E a China sempre foi mal vista, sempre tiveram olhos ruins. E cara, agora tá completamente ao contrário. É claro que tem a galera que ainda não gosta, é claro que vai ter um movimento opositor, como pra tudo vai ter, né? Todos, tudo. Não tem como agradar todo mundo. Mas eu fico impressionado quando eu vejo hoje uma pessoa defendendo, falando de um carro desse, um GWM, não só pelo preço, mas sim pelo valor que o carro tem, pelo valor que trouxeram a marca ao produto. Eu acho isso muito legal mesmo. Então, assim, é a chancela de que tá dando certo essa operação da GWM aqui no Brasil. É uma marca muito bacana, além do produto, né? Eu sei que o vídeo aqui é da Porsche, mas eu tô falando no geral, no aspecto geral. Eu acho bem interessante, bem legal mesmo, né? Essa mudança, toda essa inovação que tá rolando no nosso mercado. Porque eu acho que é isso. Essas marcas, elas chegaram para incomodar as maiores. E elas não estão passando vergonha. Na verdade, elas estão incomodando. Elas realmente estão incomodando. Porque eles estão conseguindo fazer o que outras nunca fizeram, não faziam no passado, que é oferecer um produto melhor por um preço menor. Aí é claro, você vai falar, Bruno, mas esse caminhonete não é melhor que uma Hilux, ela não é melhor do que uma Ranger. Talvez realmente não seja melhor que uma Ranger, porque o melhor às vezes ele é muito amplo, tá? Se a gente ficar sendo um grande analista e ficar só lendo ficha técnica, às vezes não vai te levar a lugar algum. E aí, assim, o que é melhor pro André, o que é melhor pro João, o que é melhor pro Fernando, o que é melhor pro Vitor, eu não sei.
Eu não sei. Talvez o melhor pro cara seja levar uma caminhonete completa por um preço mais básico. Talvez o melhor pro cara seja levar uma Ranger Raptor, porque ela é super esportiva para uma caminhonete nos dias de hoje, no mercado de hoje. Não sei o que é melhor. Entende o que eu quero dizer? Então assim, vai ter gente que vai falar, não, mas esse carro é uma porcaria, mas tal carro é melhor. Como tem gente que comenta no vídeo de uma Hilux falando que é uma porcaria, como tem gente que comenta no vídeo de uma Ranger falando que é uma porcaria, tem gente que fala que talvez a Jack Hunter seja melhor. E assim, no final das contas, é isso. São essas pessoas que tem que dizer se o carro é legal ou não, porque são elas que vão comprar, não sou eu, tá? Não sou eu. Eu adoraria poder comprar uma dessa, mas não é a minha realidade, entende? Então assim, eu acho que quando a gente analisa dessa forma, de que talvez o melhor carro seja o melhor carro adequado para a pessoa, e que esse carro ele se adeque a diversos tipos de pessoas e pega uma faixa de população muito maior do que outras caminhonetes, é a melhor forma de entender onde essa caminhonete está posicionada, por que ela existe e por que alguém compra. Consegue entender o conceito? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar aquele like, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para você ser notificado a cada vídeo postado. Compre suas camisetas Minimal Club e seus pneus lá na Pneu Store, usando o cupom ao volante em ambos. Grande abraço, até a próxima. Falei pra caramba, né? Quase 17 minutos. Mas merecido, né? Até a próxima. Tchau, tchau.